Meus irmãos, nós cremos em Cristo? Cremos mesmo? Nós cremos de verdade em Cristo? Nós somos perseguidos por conta da nossa profissão de fé? Nós somos perseguidos porque nós cremos em Cristo? Talvez você me diga assim, pastor, mas nós não estamos num país muçulmano, nós temos liberdade de termos a nossa fé, é por isso que nós não somos perseguidos. Então deixe-me questionar de maneira diferente. Quantas pessoas sabem que nós somos cristãos? Quantos amigos nossos, quantos conhecidos nossos, quantos desafetos nossos sabem que nós somos cristãos? Olha, analise comigo. Ninguém se opõe àquilo que não existe. É por isso que ninguém tem tanta fé como os ateus. Porque eles ficam combatendo algo que eles dizem que não existe, mas estão combatendo algo que eles dizem que não existem e lutam a vida inteira para combater algo que eles dizem que não existe, mostrando que existe. Se não houvesse Deus, não existia ateu. Mas voltando ao ponto, ninguém se opõe àquilo que não existe. E meus irmãos, se não existe uma confissão nossa diante dos homens, não haverá jamais uma resistência. Não faz sentido? Você já parou para pensar no seguinte, que ao nos omitirmos de confessar o nosso cristianismo, tanto com atos quanto com palavras, quando nós fazemos essas coisas, nós podemos estar roubando a oportunidade de alguém ouvir o Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Vamos analisar esta e outras coisas aqui no texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, a partir do verso 28, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Por acaso não é verdade que se vendem 2 pardais por alguns centavos? E mesmo assim, nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade do vosso Pai. Quanto a vós, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não temais, vós valeis bem mais do que muitos pardais. Portanto, seja quem for que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas, seja quem for que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, o qual tenho o dever hoje de proclamar a Tua santa palavra e não sou digno disso. Me auxilia nas minhas debilidades e que o Teu Santo Espírito ilumine aquilo que eu vou falar e que o Teu Santo Espírito ilumine os corações e o entendimento de todos aqueles que vão ouvir. Que a Tua graça e misericórdia se façam presente para que isso fique gravado em nossos corações e possa redundar em honra e glória ao Teu santo nome. Pedimos, Senhor, que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. Ajuda-nos nas nossas debilidades. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na última mensagem as 2 últimas razões pelas quais o Evangelho deve ser proclamado sem medo, mesmo sob qualquer perigo. A saber, primeiro, porque nós devemos temer somente a Deus, não temendo de maneira alguma homem algum. Por quê? Porque homens podem, no máximo, nos matar. Depois nós vimos que a segunda razão é porque o nosso Pai
Ele é soberano sobre tudo, desde pardais até mesmo fios de cabelo, e sendo assim, nada ocorre fora da sua vontade. Dessa maneira, a vida de todo crente está diante de Deus. E como a vida de todo cristão custou o sangue do seu filho, essas vidas lhes são muito preciosas. Dessa maneira, nós não devemos temer a ninguém, somente a Deus. E quando nós tememos a Deus, nós não precisamos temer a ninguém mais. Hoje, nós veremos um pouco mais a respeito do valor que aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo têm para o Pai. Isso é algo que deve nos fortalecer na aflição, deve nos incentivar na oração e deve principalmente impulsionar-nos na promoção do seu reino. Nós precisamos entender que quem persegue o crente, persegue o Senhor do crente. Nesse contexto, veremos também uma consequência da nossa responsabilidade de confessar Cristo diante dos homens. Como nós estamos estudando paralelamente a carta aos Romanos e vamos ver nas primeiras ministrações um apanhado sobre o que Paulo diz a respeito do seu evangelho, do nosso evangelho, do evangelho de Jesus Cristo, conforme a Bíblia. Dentro desse contexto, nós veremos também aqui a responsabilidade que nós temos da proclamação do evangelho e que essa responsabilidade, ela deve fazer-nos ultrapassar qualquer medo de morte. Porque, meus irmãos, diante do iminente juízo final de Deus sobre todo o mundo, deixar de proclamar a mensagem que pode salvar os incrédulos é falta de temor a Deus e é falta de amor para com o próximo. Na próxima semana falaremos sobre a interpretação comum dos versos 32 e 33, sobre confessar diante dos homens e ser confessado por Cristo Jesus diante de Deus. Mas hoje eu quero chamar a atenção sobre um aspecto evangelístico desses versos, associando-os ao contexto imediato. O Deus que exige a nossa confissão pública, meus irmãos, ele extrai dessa confissão pública, ele extrai o seu testemunho, para que pecadores possam ser alcançados, ainda que muitos de nós paguemos com isso um preço muito alto. Mas nenhum preço é alto para proclamar o nome daquele que pode salvar. Em um contexto trágico como nós estamos vivendo nos nossos dias, onde nós estamos observando o que acontece no Afeganistão, por exemplo, com a tomada de poder dos talibãs e com a excelência do risco da confissão de homens e mulheres cristãos que estão lá, e essa confissão é exaltada porque nós vemos elas com olhos de admiração. É meio difícil você proclamar que Cristo é seu Senhor quando você tem um fuzil apontado para sua testa. Mas eles estão lá, estão orando, estão demonstrando amor. Agora, diante disso, meus irmãos, em nossa realidade local, nós vemos uma perseguição ainda velada, mas uma busca muito grande para silenciar as nossas vozes. E quando nós vimos no carro para a igreja, nós estávamos falando a respeito disso. O silêncio das nossas vozes pode ser obtido por violência, mas pode ser obtido também com distrações. Nós podemos estar muito distraídos. Meus irmãos, se nós silenciarmos, além de corrermos o risco de estarmos negando a Cristo, nós corremos um risco que é evidente, que é o risco de deixar de levar o Evangelho àqueles que mais necessitam ouvi-lo. E isso, meus irmãos, em uma nação onde nós temos ainda liberdade para tal. Estão tentando cortar, mas ainda temos essa liberdade. E, meus senhores, a quem muito é dado, muito será cobrado. A própria perda da liberdade pode ser um julgamento de Deus, do mau uso da liberdade.
vigiemos e coloquemos os nossos joelhos no chão e comecemos a abrir as nossas bocas. Nós que fomos salvos pela graça, devemos compreender que somos protegidos pela graça e devemos também, fortalecidos pela graça, testemunhar a mensagem da graça a todos aqueles que estão perdidos. Meus irmãos, o amor que nos alcançou deve ser confessado pelos nossos lábios para que nós alcancemos os demais e que Deus nos ajude. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso retomar um ponto da minha última mensagem que ficou aberto. E esse será meu primeiro ponto hoje. Nós ressaltamos na ministração passada, há 2 semanas, que nós não devemos temer aqueles que podem apenas matar o corpo. E nesse contexto, nós não devemos temer aquilo que pode matar o corpo. E por isso eu fiz um link com a questão da pandemia e desse maldito vírus chinês. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o Covid. E eu falei que o nosso testemunho de fé, que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que nós tememos somente a Deus e não tememos homem algum, e não tememos nada, e não tememos aqueles que podem nos tirar a nossa vida, esse testemunho tem sido contradito pelo pavor ou pelo cuidado excessivo com uma possibilidade de morte pelo vírus. Eu exortei os irmãos a não temerem a doença, a nós levarmos uma vida normal. Claro, com cuidado, quer ter cuidado, tenha cuidado. É bom que tenhamos cuidado. Como eu falei, o brasileiro aprendeu a lavar as mãos com essa pandemia. Quer usar o álcool gel? Talvez seja a melhor coisa que possa ser feita para a prevenção. Se você, junto com outras pessoas, crê que precisa ter uma fé muito grande, que o uso de uma máscara, que você consegue ver de um lado para o outro, vai evitar que um vírus, que é 1000 vezes menor do que os buraquinhos que você vê de um lado para o outro, mesmo de uma máscara cirúrgica, que ele pode ser evitado. Por isso, faça uso. Às vezes você deve fazer uso até pela consciência dos outros. Nós não devemos ferir a consciência dos outros com a nossa liberdade, nos ensina Paulo em Romanos 14:15. Não posso também dizer para os irmãos, olha, não tomem a vacina. Eu não vou tomar. Levei minha mãe para tomar. A primeira dose ela não teve problema nenhum. Segunda dose é 1 semana, tadinha. Está 1 semana de cama, com febre. Não posso dizer nada dessas coisas. Eu até citei a respeito do Jonathan Edwards, que morreu testando, sendo quase que um cobaia da vacina da varíola. Por quê? Porque Deus é soberano, irmãos, inclusive sobre as reações da vacina. Nós devemos ter consciência, e se tememos, não devemos tomar. Se cremos, tomemos. Eu citei o cuidado com a minha mãe e a nossa convenção familiar, onde nós demos atenção especial ao afeto. Ao invés de eu manter um distanciamento dela, eu abraço, beijo, ando com ela sem máscara. Eu e ela acertamos isso. Você e a sua mãe, você e o seu pai, você e o seu parente, você e seu amigo devem acertar entre vocês. Vocês viram a mídia agora enchendo o saco porque o presidente tirou uma foto sem máscara com a mãe dele. Ué, mas ela não levou as 2 doses da vacina, não está imunizada? Não tem nada melhor para falar? Né? Então, tenha a sua liberdade, faça uso da sua liberdade. Agora, o que eu preciso frisar, e esse é o ponto que não ficou aberto, é que eu não prego a irresponsabilidade. Eu não estou dizendo, como falei semana passada para os irmãos, que se você correr sem camisa no sereno à noite fria, você não vai ficar doente. Não estou dizendo para nós lambermos corrimões de shopping center, abusarmos da sorte e da soberania de Deus, mas que confiemos na soberania de Deus, porque Deus é soberano sobre quem vai pegar ou quem não vai pegar. Você crê nisso, irmão? Deus é soberano sobre quem vai pegar e vai morrer, e quem vai pegar e não vai morrer.
Deus é soberano sobre quem vai morrer com consequências da vacina ou quem não vai ter consequência nenhuma da vacina. Ou nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações, ou nós começamos a limitar a Deus. E aí o grande exemplo que faltou na semana passada, e era um exemplo, e aprove a Deus que fossem dois agora. Porque eu estava falando a respeito do cuidado excessivo, né? O meu ponto grande era esse: o nosso pecado é a falta de fé, do cuidado excessivo muitas vezes, do temor, do pavor. E aí eu esqueci de falar daquele ator global. Lá no começo da pandemia, ele ficou com muito medo, ele ficou angustiado, ele não queria pegar esse vírus de maneira alguma. O que ele fez? Ele parou o seu trabalho e se isolou numa chácara, numa fazenda. Ele ficou isolado durante mais de 1 ano e meio, sem contato com as pessoas de fora, fazendo suas compras pela internet. Ele estava isolado. Ele não precisava nem usar máscara, porque ele estava isolado. Mas o que aprove a Deus? Que lá no isolamento ele pegasse a doença. E pegou a doença e complicou e infelizmente faleceu. Por quê? Porque Deus é soberano. Se você está na linha de frente, você pode passar sem pegar. E quem está lá guardado numa fazenda pode pegar. Nós temos aqui dentro da igreja, irmãos, vários profissionais de saúde. E nós temos uma em especial que trabalha em 2 hospitais. E se recusou a tomar vacina. Assinou todos os papéis e está lá trabalhando. E tivemos um outro exemplo, e aí o pessoal começou a dizer, não, esse jovem morreu porque o presidente não trouxe a vacina a tempo. Tudo bem. Um outro caso, um outro artista da Globo foi vacinado, as 2 vacinas, as 2 doses, bonitinho, se protegendo, máscara, gel, tudo que tinha direito, pacote completo. O que aconteceu? Pegou a doença, complicou, morreu. Infelizmente. O que nós aprendemos disso, meus irmãos? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, porque parece-me que Deus agiu como Ele quis. E não é sempre assim. Portanto, meus irmãos, cuidemos, sejamos responsáveis e tomemos as nossas decisões motivados pela fé, a nossa fé e pela nossa razão, não pelo que os outros dizem, não pelo que os outros ameaçam, não pelo pavor dos outros, porque tudo aquilo que não é feito com fé é pecado. Tomemos decisões motivadas por fé e razão, não por pressão, não por medo. E tenhamos certeza que mesmo que nós cuidemos, e mesmo que nós optemos por tratamento A ou tratamento B, por proteção A ou proteção B, é na soberania de Deus que nós devemos confiar e descansar. É nele, é Ele que guarda a nossa vida. E se nós não crermos nisso, não vale a pena nós respirarmos, meus irmãos. Principalmente dizendo que somos crentes com uma Bíblia debaixo do braço, porque ampliamos a nossa condenação. Vejamos então o valor que o Pai dá aos seus filhos. O nosso Pai dá aos seus filhos, os filhos comprados pelo sangue de Cristo. Irmãos, homens valem mais do que pardais. É o que o texto está nos dizendo. Mas o texto também nos diz o seguinte, indiretamente: crentes valem mais para o Pai do que não crentes. E não se assustem com isso. Não se assustem com isso. Observe o seguinte: quando nós pagamos caro por alguma coisa, nós nos importamos mais com aquilo que custou um valor mais alto. Se algum dos irmãos forem lá em casa, por exemplo, e nós estivermos almoçando, e algum dos irmãos, porventura, esbarrar num copo e derrubar um copo e quebrar um copo, mas aquele era um cristal Sica. Lembra do cristal Sica, né? As pessoas compravam só para ter aqueles copos bonitos, fazer a coleção, enfim. É um cristal Sica. A pessoa fica envergonhada. Aí você diz, não, esquenta a cabeça, não machucou, que bom, glória a Deus, está tranquilo. Agora, se for aquela coleção
de cristal verdadeiro que você ganhou do seu casamento, ou que você herdou da sua avó. Claro, você também vai dizer, machucou, não machucou? Então tá bom, glória a Deus, não tem problema. Mas lá dentro você sente uma dorzinha. Claro que sente. Você comprou um carro novo, vem o seu sobrinho e risca a lateral, você vai dizer, oh, abençoado. Risca outra também para combinar, você vai sentir. Por quê? Porque custou muito. Exigiu muito. Nós podemos assim definir que, salvo em questões sentimentais, porque questões sentimentais são assim, você guarda aquela embalagem de sonho de valsa que o teu marido te deu quando era namorado, tá lá guardado ainda, é um papel, é lixo, mas para você tem valor, né? Isso são questões sentimentais. Salvo em questões sentimentais, o quanto nós pagamos, ou quanto nós trabalhamos, ou quanto nós nos esforçamos, define o quanto nós valorizamos. E, consequentemente, o quanto nós nos importamos com alguma coisa. Estou certo? Falei alguma besteira? Não. É verdade, não é? Meus irmãos, um pardal custava alguns centavos, mas cada crente, cada filho de Deus custou o precioso sangue do Filho de Deus. Por isso que eu digo que um homem vale mais do que um pardal, mas um crente vale mais do que um homem qualquer. Nós valemos muito mais do que pardais. Observe o que Paulo fala em Romanos 8. Se ele, Deus, não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará com ele todas as coisas? Lucas registra o seguinte no capítulo 12. Jesus falando, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Nenhum deles, dos passarinhos. Agora, você acha que aquele que não esquece de pardaizinhos vai esquecer de você, meu irmão? Que custou tão caro? Quanto custou a sua vida? Qual foi o preço pago por cada filho de Deus? Repito o que Paulo disse, ele entregou o seu Filho por nós. A ação divina, ela determina tudo o que acontece na natureza e determina também a duração da vida de um pardal, escreveu um teólogo alemão. Sendo assim, meus irmãos, imagine o seguinte, um caçador, ele pode atirar, ele pode se esconder e atirar escondido contra algum pássaro. Um outro caçador pode armar uma arapuca para capturar um pássaro. Mas nenhum dos dois obterá êxito se o Senhor não permitir, porque o Senhor zela pela vida desses pássaros. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, nenhum inimigo nosso, mesmo que trabalhe em secreto, poderá nos capturar ou poderá nos matar se a ordem não partir do Pai. Entende isso? Lembra que eu falei semana retrasada? João 19, Jesus falando para Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não fosse dado. E nada, nem ninguém tem nenhuma autoridade sobre nós para nos fazer mal ou bem, se de cima não for dado. Então quem que nós devemos temer? O homem que pode nos fazer mal ou Deus que governa todas as coisas? E temendo a Deus, não precisamos mais temer homem algum. E se a ordem partir, meus amigos, se a ordem partir de cima, também ninguém poderá escapar desse decreto. É Deus que limita os nossos dias e os nossos passos. Nós vemos isso na Bíblia. Paulo quer viajar, quer ir pregar o Evangelho, Deus segura e não permite. São desde as pequenas coisas. Olha o que o salmista fala no Salmo 31. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me cerca. Conspiram contra mim, tramam tirar a minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro, o nosso futuro, está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar.
Aqueles que nos perseguem sem cessar podem ficar, inclusive, muito cansados. Mas é Deus que nos protege e é Deus que permite que algum deles tenha êxito quando aprouver a Deus e quando for bom para nós e quando for bom para a glória de Deus. E somente assim, aquele que está presente diante da queda de cada pardal que morre, ele está ativamente presente na vida de cada um de nós. Olha o que está escrito em Lucas 21. Todos os odiarão por minha causa. É o texto paralelo a esse. Mas olha o que Jesus diz. Mas nem um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Irmãos, Deus está presente. Você está sendo perseguido, você está sendo humilhado, você está sob risco, você está temendo, você está nervoso, você está ansioso. O mundo quer te destruir, mas Deus está presente. Portanto, aprendamos que Deus vela até mesmo pelo menor crente. Tem igreja que prega que tem crente com valor diferente. Tem igreja que prega que tem crente com um valor menor do que um judeu crente. Tem gente que prega um monte de baboseira. Mas cada crente custou o precioso sangue do Filho de Deus, de tal maneira que cada crente vale muito para Deus. Notemos o que o Senhor diz no texto: a vontade do vosso Pai e depois os vossos fios de cabelo. É de todo crente. Portanto, aprendamos, não existe crentes especiais e crentes desprezados. Não há crentes preferidos e crentes preteridos. Nenhum dos nossos fios de cabelo poderá ser tocado sem a vontade de Deus. Lembramos do que Paulo falou, encorajando a tripulação no navio, lá em Atos 27, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. O puritano Matthew Henry escreve o seguinte: se Deus conta os nossos cabelos, muito mais Ele conta as nossas cabeças e cuida das nossas vidas, do nosso consolo e das nossas almas. Nós devemos saber, e sabendo, devemos crer e viver como quem crê nisso, que Ele cuida de nós. Mas não só isso, Ele cuida de nós melhor do que nós mesmos cuidamos de nós. Precisamos lembrar do que o Senhor disse lá no Sermão do Monte: observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso, está perguntando Jesus, acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Assim, meus irmãos, confiemos em Deus em todas as coisas, desde o nosso alimento até a manutenção da nossa vida, desde a nossa segurança, seja a segurança contra bandidos, seja a segurança contra um vírus ou uma doença, seja a segurança da salvação. Matthew Henry, de novo, eu me reporto a ele diz o seguinte... Não, eu não me reporto porque eu já li, perdão. Voltou tudo no meu texto. Agora sim. Ele já provou que nos ama. Ou não provou ainda? O que Ele precisa fazer para que você compreenda que Ele te ama e que você tem valor para Ele? Será que Ele vai precisar entregar Jesus para ser crucificado? Ah, Ele já fez! Não há nada que justifique o nosso temor a homens, a situações, a doenças. Não há nada que justifique nós não temermos e confiarmos em nosso Deus. Observe outra implicação do texto: o reino de Deus contempla até a queratina do nosso cabelo. É a proteína dos quais os nossos fios de cabelo são produzidos. Portanto, meus irmãos, não há nenhum problema nosso fora do alcance do seu interesse.
Quem se preocupa com os nossos fios de cabelo, se preocupa com os nossos problemas, por menor que sejam os nossos problemas. Contemplando a extensão da sua soberania, meus irmãos, nós somos conduzidos à oração e à confiança. Calvino escreve o seguinte: devemos contemplar a providência não como pessoas curiosas e inconstantes costumam fazer, mas como uma base de confiança e entusiasmo para a oração. Quando ele nos informa que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, não é para encorajar especulações triviais, mas era para nos instruir a depender do cuidado paternal de Deus que ele exerce sobre esses corpos frágeis. Os nossos problemas, meus irmãos, por menor que pareçam, importam a Deus. Nada podemos fazer sem Ele nos instruiu Jesus, e devemos então depender, pedir, confiar nele enquanto nós avançamos a nossa vida. O Salmo 33 diz o seguinte: o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva em vida em tempos de fome. Meus irmãos, nós precisamos parar de assistir televisão, parar de ouvirmos baboseira e começar a abrir as nossas Bíblias e aprender de Deus, aprender o que Deus está falando. Eu vou repetir: o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam pelo seu amor. Ele os livra da morte e conserva com vida em tempos de fome. A nossa esperança, diz o salmista, está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Nós vimos semana passada que não há nada tão insignificante, meus irmãos, que Deus não se preocupe. E nós devemos nos perguntar: qual é a nossa visão de reino? Qual é a sua visão de reino de Deus? Quando fala em reino de Deus, o que você pensa? O que você imagina? A visão de reino do nosso Senhor Jesus Cristo contempla pardais e fios de cabelo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muitas vezes você tenta viver em dois mundos, fazendo uma separação entre o santo e o profano, entre o espiritual e o carnal? Se você é crente, você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus faz habitação em você, você já é espiritual, tudo que você faz é espiritual. A vida de Deus, o reino de Deus para Jesus contempla fios de cabelo. John Bunyan, o puritano, no seu livro A Guerra Santa, ele narra um diálogo a respeito do príncipe Emanuel com Diabolos. Então, a situação é a seguinte: Diabolos invadiu o reino de alma humana e o príncipe Emanuel chegou para tomar a alma humana, porque ele tem direito sobre a alma humana. E o Diabolos tenta negociar e tenta dizer: olha, veja, eu aceito sair, eu saio numa boa, mas deixa só um quartinho. Deixa só um quartinho para eu poder deixar algum dos meus asseclas. Deixa só um cantinho para eu poder visitar de vez em quando. Ao que é óbvio, o príncipe Emanuel disse: nada. Te arranca com tudo que é teu, né? Nós temos invertido essa ordem, meus irmãos. Nós não temos apenas deixado um quartinho para Satanás, nós temos aberto toda a casa para Satanás, sobre todas as influências que recebemos. Mas o ponto que eu quero focar em outra perspectiva é o seguinte: nós estamos falando de como que Jesus interpretava o reino de Deus. Ele enxergava desde pardais a fios de cabelo. E nós, como é que nós vemos? A igreja, meus irmãos, tem aceitado apenas um quartinho no mundo. A igreja tem aceitado que o mundo permita que ela fique num cantinho. A igreja tem aceitado a cantinela satânica de que a igreja diz respeito somente a coisas espirituais e a fé individual dos crentes.
Os movimentos revolucionários, eles geralmente usam uma expressão que os irmãos já ouviram, que é nojenta, que enche o saco: ocupar espaços. Nós temos que ocupar espaços. Agora, qual é o espaço que eles estão ocupando, meus irmãos? O espaço que os movimentos revolucionários têm ocupado é aquele espaço que pertence a Deus nesse mundo e que o povo de Deus deveria ocupar nesse mundo. Nós fomos convencidos que questões de fé são puramente pessoais. São pessoais? É claro que são, mas nós, como pessoas crentes, nós constituímos a sociedade. A sociedade é um ente abstrato que é constituída de seres humanos, e nós, parte da sociedade, parte desses seres humanos, temos fé e devemos refletir as nossas crenças em todos os aspectos, em todos os espaços. Por isso, não cedamos nem ao menos um palmo, nem um quartinho. Tudo é de Deus, dos pardais aos fios de cabelo, tudo é do Senhor. Salmo 33 diz: tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Aqueles que matam o corpo, eles perseguem a igreja. E perseguindo a igreja, meus irmãos, eles perseguem o cabeça desse corpo místico. Lembram de Paulo? Paulo, um judeu ortodoxo, achando que estava prestando um culto a Deus, começa a perseguir uma religião nova que surgiu, que vai contra o seu Deus, Javé. Ele não compreendia ainda que era o filho de Javé que fundou essa religião, que é a causa dessa religião, que é a vida dessa religião, que é o espírito dessa religião, que é o cumprimento dessa religião, que é o Messias esperado dessa religião. Ele, na sua ignorância, ele foi tentar fazer algo bom. E ele estava perseguindo quem? A igreja, irmãos. Era a igreja que ele perseguia. Ele tinha mandados para entrar nas reuniões e para prender crentes, e para judiar de crentes, e para torturar crentes, e para fazer com que crentes apostatassem da sua fé. A vida dessas pessoas estava nas mãos de Paulo. E ele fez o trabalho que ele tinha que fazer em Jerusalém, e ele parte então para Damasco, porque a fé dele, ele tinha que zelar pelo nome de Deus mais longe, e tinham pessoas em Damasco que também estavam indo contra o seu Deus. E quando ele está no caminho de Damasco, o que foi que ele ouviu, irmãos? Lembram disso? Eu sou. Isso Jesus está dizendo: eu sou Deus. Porque eu sou é uma expressão veterotestamentária que designa Deus falando. No Evangelho de João, quando você vê Jesus dizendo eu sou, você vê que os judeus rangiam os dentes. E Jesus está dizendo para ele: eu sou. É como se ele dissesse: eu sou Deus. Mas ele continua: eu sou aquele a quem tu persegues. Notem a identificação de Cristo com a igreja. Por que essa identificação? Porque a igreja é a noiva de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, a qual ele é o cabeça, e quem se levanta contra a igreja está se levantando contra Cristo Jesus. Quem tenta atingir o corpo de Cristo está se levantando também contra o cabeça desse corpo, que é Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E que está, vejam só, do nosso lado. A quem que nós temeremos? Quem se opõe ao crente se opõe a Cristo. E quem se opõe a Cristo se opõe ao Pai. E ai desses. Depois, o próprio Paulo escreve lá em Romanos o seguinte: que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensem por um momento, Paulo estava contra Deus. E ele foi confrontado com isso. E ele entendeu que era Deus, porque ele já sai dizendo: Adonai, Deus, quem és tu?
Quem és tu? Eu sou aquele que tu persegues. Mas depois, convertido, santificado, revestido, ele pode dizer o que poderemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo está ecoando o salmo que nós lemos na liturgia. Se Deus é por nós, como igreja, como corpo de Cristo, Ele é por mim, por você. Ele é por nós como um todo e por nós individualmente. Esse foi o verso 9 do Salmo 56 que nós lemos na liturgia. E segundo um teólogo, essa é a mola que move todo o salmo. Deus é por mim. Lembra do tempo de escola? Aqueles moleques folgados que tinham um irmão mais velho, um irmão mais forte. Eles não tinham medo de ninguém. Eles tocavam o terror na turma deles e na turma mais velha. Se alguém levantasse a mão para eles, eu vou chamar meu irmão. E chamava o meu irmão e o irmão vinha. Nós, meus irmãos, nós temos o irmão maior do que todos. Nós temos o maior irmão. Nós temos o maior pai. A Trindade toda é por nós. E se Deus é por nós, a quem temeremos? Se Deus é por nós, o que temeremos? Fome, morte, dor, doença? A quem? Pessoas, patrões, funcionários, amigos, inimigos, familiares? O salmista ele vai desenvolvendo, dizendo que ele conta os nossos passos, meus irmãos, que ele recolhe as nossas lágrimas. E notem, ele diz que recolhe as nossas lágrimas e as guarda em odres. Sabe o que isso significa? Significa que ele mantém o registro das nossas lágrimas, das nossas dores, das nossas angústias, do mal que foi nos feito, que causou essas lágrimas. O salmista continua dizendo que é ele que nós devemos invocar, porque os inimigos, vejam só, não podem confrontá-lo. Não podem confrontá-lo. O nosso pânico e temor são vencidos, meus irmãos, diz o salmista, pela confiança nele. Portanto, que nós possamos dizer como o salmista e com o salmista, em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei. O que me pode fazer o homem? Verso 11. O que me pode fazer o homem? Foi por conta disso que eu trouxe a lume o pavor a respeito da pandemia. Porque quando nós deixamos de temer a Deus, quando imaginamos que Ele nos desampara, nós estamos sob um perigo mortal da descrença. E a única coisa que pode nos matar, meus irmãos, é a descrença. Eu citei Romanos 8,32. Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Meus irmãos, acaso não nos dará todas as outras coisas? O que nós podemos perder que Deus não pode nos dar, irmãos? Fala para mim, abre seu coração. O que nós podemos perder que Deus não pode nos dar? É o pão de cada dia? É a saúde? É a liberdade? É o trabalho? É a esperança? São os filhos? São os pais? Nossas esposas? Os maridos? Os nossos avós? O que alguém pode tirar de nós? O que nós podemos perder que Deus não possa nos dar? Um dia, meus irmãos, nós estaremos face a face com Deus. E o texto nos diz que se nós formos fiéis, Jesus Cristo, o Santo, o Justo, aquele que contemplou cada um de nós pendurado na cruz do Calvário, aquele que está conosco todos os dias, Ele nos confessará diante do Pai. Diante de uma perspectiva dessa, já de início, para iniciar a conversa, o que você acha que você pode perder?
Como que nós podemos comparar essa glória eterna? Assim, meus irmãos, devemos lembrar de que Paulo escreve, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, aqueles que o amam, você ama. Aqueles que foram chamados, você foi chamado segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Todas as coisas, inclusive a fome, inclusive a dor, inclusive a perseguição, inclusive o luto e inclusive, se Ele desejar, a nossa própria vida. Por Ele vivemos e por Ele morremos. Em terceiro e último lugar, e esse é o ponto principal dessa manhã, o Evangelho e o testemunho. Irmãos, nós necessitamos confessar Cristo ao próximo. Sim, claro, não vou inventar moda. A base do texto, o foco principal do texto de confessar é sobre você não renegar ao Senhor diante dos homens. E o confessar, nós vamos ver bastante semana que vem, não é aquele papinho arminiano de eu te aceito Jesus como Senhor e Salvador, pronto, eu sou crente e é isso, eu confessei diante dos homens. Isso não é confissão, isso são palavras. E se essas palavras não vierem acompanhadas com atitudes diárias e constantes, não tem valor nenhum. É vento. Mas o texto nos ensina mais uma coisa. Observe o contexto que nós estamos lendo. Jesus está dizendo, não temais os que matam o corpo. Depois ele diz, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Observem, temei aquele que pode destruir o quê? A alma e o corpo no inferno. E aí depois Jesus continua, seja quem for que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Notemos assim, meus irmãos, a insignificância do martírio físico comparado com o castigo eterno de uma pessoa em sua totalidade, corpo e alma. O foco principal é o seguinte, não temam aqueles que podem apenas matar vocês, temam aquele que pode matar corpo e alma eternamente. Nós vimos sobre isso, o corpo ressuscitado, inseparável da alma, sofrendo tormentos eternos que fariam com que esse corpo se separasse da alma, mas não pode mais se separar, e a morte vai fugir dessas pessoas, e a agonia eterna e terrível vai ser vivida. Não temam essa morte, não temam. Se for para temer, teme aquele que pode dar essa. Agora, tem um outro ponto que nós precisamos notar. O que é o nosso martírio físico? Vamos mudar um pouco a perspectiva. Continua com o nosso martírio. Nós confessarmos a Cristo, nós testemunharmos a Cristo e sermos por isso perseguidos, judiados, torturados, quem sabe mortos por causa de Cristo. Coloca isso na perspectiva não do castigo eterno como uma ameaça para nós, mas coloca isso na perspectiva daqueles que precisam ouvir. Aqueles que precisam ouvir que não têm Cristo Jesus estão condenados para esse martírio eterno. Vão testemunhar eternamente que sim, Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas vão carregar a condenação eternamente. Diante dessa tragédia que vai acontecer na vida de muitas pessoas, o que é a nossa vida para que nós nos resguardemos, que nós evitemos sofrer qualquer mal para não proclamarmos algo que pode evitar aquele outro? Compreende a minha linha de raciocínio? Vamos desenvolver ela. Jesus morreu para salvar pecadores como nós, meus irmãos. Pecadores que não mereciam.
Não deveríamos nós lutar até a morte, gritar até a sepultura, para que essa mensagem fosse levada adiante? De que adianta nós termos vida, de que adianta nós termos voz, se não for para proclamar a mensagem da cruz? O que nós temos a perder? O que nós temos a perder? Nossas vidas. O puritano Matthew Henry escreveu o seguinte, isso é maravilhoso. Eles, os inimigos, os nossos inimigos, os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, por isso, os nossos inimigos, eles só podem esmagar o estojo. Só puritano para escrever algo assim, né? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eles só podem esmagar o estojo. É somente o nosso corpo. Jamais poderão tocar na nossa alma. E o nosso corpo, que eles podem esmagar, esse corpo irá ressuscitar em glória. O poder deles é nenhum. A morte jamais poderá nos separar do amor de Deus. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, ou perseguições, ou fome, ou miséria, ou perigo, ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, nós enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As pessoas gostam de dizer, somos mais que vencedores. Mas você tem que entender o contexto disso. O contexto disso é que é maravilhoso. O contexto disso é que faz você ser mais do que vencedor. Porque você está com o campeão. Porque você está com aquele que venceu de fato. Com o nosso representante. E por estar com ele, você pode passar por qualquer coisa. E por estar com ele, e por estar com a mensagem dele, e por estar com a mensagem que pode evitar que pessoas que não mereciam, assim como nós não merecíamos, vão ao inferno. Nós devemos abrir as nossas bocas e proclamar. Irmãos, o nosso silêncio não é uma forma velada de negação, será? Já parou para pensar nisso? Eu nunca neguei o Senhor. Bacana. Servo inútil. Não fez nada mais do que não fora mandado. Você não pode negar. Mas você já falou? Aí varia. Né? Mas eu nunca neguei. Não falar e negar é quase o mesmo, irmão. Você vê a pessoa caminhando a passos largos para o abismo e você não falar nada? E você dizer que nunca negou? Deixa eu melhorar isso. E nós vermos, porque se há alguém pior do que isso aqui nessa igreja sou eu. Se nós vermos a pessoa indo para o abismo a passos largos e nós não falarmos nada, não estaremos nós negando a nossa fé, que nós professamos e proclamamos tão bonitinho dentro da igreja? Cremos em Deus. Mas e lá fora? Romanos 10, Paulo escreve o seguinte: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Mas o problema é deles, eles têm que crer então. Mas Paulo continua: e como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? As pessoas têm que ouvir a respeito de Cristo. E elas ouvirão quando nós abrirmos as nossas bocas com ousadia, sabendo que nós estamos falando da mensagem do Rei dos Reis, que pode salvá-los como salvou a nós. E Paulo continua: e como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Não falar é primo irmão de negar, irmão. Como iremos encarar
os réprobos no dia do juízo final. Mentaliza comigo. Você está lá diante do trono, grande trono branco, lindo, maravilhoso. Você vai ter olhos para conseguir enxergar esse trono, porque hoje nós seríamos consumidos. Estamos diante do trono. Deus separou para a esquerda, claro, para a esquerda, os malditos. Os benditos do meu Pai, os bem-aventurados para a direita. Isso é fato, está na Bíblia. Né? Não posso fazer nada. Volta para a cena, com seriedade. Porque é sério o que eu estou falando. Você está diante do trono. Malditos por um lado, benditos por outro lado. Justificados por um lado, condenados por outro lado. E você está ali aguardando. E há um júbilo no céu. E há cantos. E há louvores. Querubins, se é que eu posso dizer isso, nervosos diante da presença de Deus. A Trindade exaltada diante do resultado da sua gloriosa obra. Mas aí, de repente, você olha para o lado. E aí você olha para aquele seu colega de trabalho. Você trabalhou com ele 15 anos. Você nunca falou de Jesus para ele. Ele está olhando para ti com choro e com ranger de dentes. Ele está com ódio de Deus porque eles vão continuar com ódio de Deus. Ele está com ódio dele mesmo porque é o que eles vão se alimentar. Mas ele está com ódio de você não porque você falou, mas porque você não falou. Aí você baixa a cabeça. Você tenta se consolar e olha para o outro lado. E olhando para o outro lado você vê algum amigo seu que foi alcançado, mas não foi alcançado pelo seu testemunho. Mas depois ele veio para a igreja e você saía com pessoas próximas. E você olha de novo para o lado maldito e você vê mais uma pessoa que era próxima e você nunca falou. Ele vai me achar que eu não sou descolado. Ele vai rir disso, o quê? Você acredita em alguém que nasceu de uma virgem, que andou sobre as águas? Você ficou pensando, não, como é que eu vou falar para ele de um homem que ressuscitou e subiu aos céus? Não, ele vai me achar. E agora ele está lá naquela fila, aguardando a definição da condenação dele. E você sabe o que espera para ele. Ele sabe o que espera para ele. O que você não sabe é o que te espera. A bênção gloriosa e eterna. E essa bênção, meus irmãos, não me entendam mal, ela jamais vai ser perdida por nós. E essa bênção jamais vai ser riscada ou arranhada por nada que tenha sido feito. Mas eu peço para você se colocar, como é que você hoje imaginaria você diante do trono de Deus no dia do julgamento final, olhando para aquelas pessoas que você jamais testemunhou de Cristo Jesus? Será que você ficaria com vergonha? Irmãos, a nossa morte não salva ninguém. Ninguém. Mas a nossa vida pode servir para o verdadeiro martírio. E eu já falei para os irmãos que martírio, o significado principal de martírio é testemunho, é testemunhar. E a nossa vida pode servir para que nós testemunhamos e proclamemos a morte e a ressurreição daquele que pode verdadeiramente salvar. E se aprover a Deus, nós podemos ser martirizados também fisicamente. E daí? Caso nós morrermos, irmãos, caso nós morrêssemos hoje, onde que nós estaríamos? O que a Bíblia fala a nosso respeito? Não estaríamos hoje mesmo no seio de Abraão? Não estaríamos hoje mesmo vendo Cristo glorificado? Não estaríamos hoje mesmo reunidos com os santos aguardando o julgamento final para que fossem dadas nossas coroas conquistadas por Cristo no Calvário? Para que entrássemos num júbilo eterno e nas bodas eternas? Mas e o nosso próximo, irmão? E aquele nosso parente, aquele nosso amigo, aquele nosso conhecido, se ele morrer hoje, onde é que ele vai estar?
A alma morre quando ela é separada de Deus e do seu amor, que é a vida. E então ela se torna um vaso de ira, e isso está fora do alcance do poder dos inimigos. Os inimigos não podem destruir a nossa alma. Quem destrói uma alma é Deus no seu julgamento final. Mas nós não podemos ficar em silêncio enquanto nós vemos pessoas sendo preparadas para ser vaso para receber a ira de Deus eternamente, sem que nós falemos com elas. Elas podem ir. Elas podem ir. Deus vai fazer a sua vontade como Ele quiser. Deus não disse, convertei o mundo. Deus disse, pregai ao mundo. Há uma diferença muito grande. Qual tem sido a nossa desculpa, meus irmãos? Timidez? Eu sou tímido. Não, eu não tenho jeito para falar. Eu não tenho jeito, eu não... Sabe como é que é? Vamos lá. Vamos prestar atenção. Antes da sua conversão, você era muito tímido para pecar? Onde é que estava a sua timidez quando você fofocava? Onde é que estava a sua timidez quando você adulterava? Onde é que estava a sua timidez quando você desprezava a Deus e as coisas santas? Onde é que estava a sua timidez quando você roubava? Onde é que estava a sua timidez quando você roubava a glória de Deus? Agora você vem dizer que é tímido? Agora que você não tem nada a perder? Agora que você recebeu o dom da vida eterna, você vem dizer que é tímido? Mas eu não sei o que falar, eu tenho... A minha debilidade é que eu não sei argumentar. Irmãos, presta atenção no seguinte, nós temos que aprender sim a Bíblia. Nós temos que aprender sim a dar razão da nossa fé. Nós temos que aprender sim a ler a Bíblia inteira para sabermos a mensagem inteira, para não falarmos bobagem. Isso é evidente que nós devemos fazer. Agora presta atenção. A verdade vos libertará. E eu tenho dito isso constantemente. As pessoas têm achado que a verdade é simplesmente fatos. E que se você trouxer os fatos, se você puxar uma teologia sistemática e decorar uma teologia sistemática, e você derramar uma teologia sistemática sobre o ímpio, aí ele não vai poder recusar. Mas não é isso que a Bíblia fala. Nós não somos salvos por conhecimento doutrinário. Nós somos salvos por graça. Nós somos salvos pela verdade. E Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então basta que nós confessemos e que nós preguemos, irmãos, aqueles que foram destinados para a ira, aqueles que são réprobos, por mais que você argumente, por mais que você tenha conhecimento bíblico, por mais que você prove pela lógica e pela razão que a Bíblia traz a verdade, isso não vai fazer com que eles se convertam. Muito pelo contrário, nós temos hoje dentro das nossas igrejas homens e mulheres que foram intelectualmente convencidos, mas que jamais nasceram de novo. Agora, para nascer de novo, basta uma pequena semente do Evangelho, basta que você fale sobre o que Cristo fez na sua vida, basta que você fale sobre quem nós éramos, quem nós somos em Cristo e o que nos aguarda. Basta falar o que Cristo era, o que Cristo veio fazer, o que Ele fez e quem Ele é desde sempre. Isso é a verdade libertar. Eu não conheço muito. Por mais que você conheça, meu irmão, a mensagem da cruz é loucura. Você sempre vai ser envergonhado por um ímpio, por um pagão, por um ateu. Não se engane. Debates não se vencem na razão. Debates se vencem hoje no sarcasmo, na ironia. Quando você conseguir colocar alguém na parede pela sua intelectualidade, ele vai jogar... Mas como é que eu vou argumentar sério com alguém que acredita numa concepção virginal? E aí ele solta o microfonezinho, acha que abalou, a galera vai rir de ti, aí você vai ficar com vergonha. E você tem que dizer, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito porque eu testemunhei o milagre que aquela semente divina, concebida de forma divina, pura, o milagre que fez na minha vida, eu acredito. Pode rir hoje, mas eu preciso falar para você, para que naquele glorioso dia, quando não tiver mais lágrimas nos meus olhos por causa da tua risada,
não tiver mais lágrimas nos olhos por causa do teu desprezo. Naquele dia, quando eu estiver rindo com o Senhor, para que você também esteja lá rindo com o Senhor e que não esteja lá com lágrimas e ranger de dentes no inferno. Quer zombar, zomba. Quer me bater, bate. Quer matar, mata. Mas eu preciso falar disso com você. Não é timidez, não é debilidade, é nossa covardia, irmãos. Nós cremos ou não cremos em Deus? Você acha que alguém converte alguém? Tem aquele papo ridículo quando você fala de algum líder que fez algum erro, ou que está em algum erro, aí vem os defensorizinhos do fulano. Quantas almas você ganhou para Jesus? Nenhuma, eu não ganhei nenhuma, porque eu não ganho almas, quem ganha é o Espírito Santo de Deus. E ele usa trombetas com voz de taquara rachada como eu e como você, mas para que a mensagem doce do Evangelho de Cristo Jesus alcance corações de pedra e sejam transformados em coração de carne. Agora veja só, é pelo seu falar, é pelo meu falar que um coração empedernido vai começar a bater? É óbvio que não, irmãos, é pelo poder e pela graça de Deus. É Ele que converte, é Ele que faz. O poder do Evangelho está no Espírito Santo de Deus, não na nossa argumentação, não na nossa capacidade. Por isso proclamemos. Pensemos no seguinte: como que a mensagem chegou até nós? Foi com um arauto divino? O céu abriu, a luzinha. Oh! Fazia tempo que eu não fazia isso. E aí veio a pessoa falando especialmente assim: ô fulano, pá. Não, nós cremos no Evangelho com pessoas tão ridículas como eu falando. Nós cremos no Evangelho com pessoas simples, fracas, frágeis, com erros de gramática, com erros de concordância, com erros de pensamento, até mesmo com erros na sua própria vida, mas que tiveram a ousadia de pregar para nós. E aí o que aconteceu? Nós cremos porque somos bonzinhos? Não, nós cremos porque fomos destinados por um Deus para a salvação e porque no momento que aprove a Deus, o Espírito Santo de Deus regenerou o nosso coração para que nós pudéssemos ver, ouvir. Quem tem ouvidos, ouça a mensagem do Evangelho. É assim que acontece. Por isso, irmãos, diante de todas as nossas debilidades, temores, falta de conhecimento, timidez, tudo que nós pudermos argumentar, nós temos que demonstrar que temos fé em Deus, porque é Ele que faz. E quando o Evangelho é proclamado, é Ele que converte, é Ele que salva. E se Ele quiser salvar, Ele salva, e glória a Deus por isso. Se Ele não quiser salvar, Ele não salva, mas você fez a sua parte. É assim que funciona, é simples. Portanto, meus irmãos, encerrando, mesmo diante dos perigos que todos os discípulos de Jesus passam, o perigo muito maior está vivendo aqueles que estão sem Cristo, aqueles que permanecem sem Cristo. Nós podemos perder a nossa vida física, eles podem perder a alma e o corpo eternamente. Aprendamos que a responsabilidade de testemunhar o Evangelho, ela deve nos fazer vencer o medo da morte. Deus exige a nossa confissão pública, pois diante do iminente juízo final, é pelo nosso testemunho que pecadores são alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que nós paguemos um preço alto por isso, deixar de proclamar a mensagem que pode salvar incrédulos demonstra falta de amor ao próximo. E ainda que nós paguemos um preço alto, Jesus, Ele pagou a nossa vida com a sua vida, e a vida de muitas pessoas dependem da nossa ousadia de proclamar a mensagem. Dessa forma, meus senhores, mesmo diante de ameaças variadas, nós não temos o direito de desperdiçar a nossa vida. E o maior desperdício das nossas vidas está em deixar de confessar Cristo diante dos homens, porque nós tememos algo ou tememos alguma coisa e assim mostramos que deixamos de temer a Deus. E que Deus Pai seja misericordioso conosco em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo.
Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Eu temo, Senhor, e sei que meus irmãos, espero que os meus irmãos, peço essa graça para o Teu Santo Espírito que coloque isso no coração dos meus irmãos. Eu temo que naquele dia eu veja muitas e muitas pessoas que eu deixei de falar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos ousadia. Dá-nos fé, confiança. Convence-nos, Senhor, que o poder não está em nós, mas o poder está em Ti. O poder não está no instrumento, mas quem toca o instrumento, e nós devemos ser tocados pelo Teu Santo Espírito, como uma trombeta nesse mundo caído. Que a Tua luz, Senhor, possa resplandecer através de nós. Que o Teu Evangelho possa ser pregado com as nossas limitações, com os riscos que nós corrermos, mas para a glória do Teu santo nome. Tem compaixão de nós, tem misericórdia desde já, eu peço, por aqueles que vão ouvir a nossa pregação, por aqueles que vão ouvir o Teu Evangelho. Faz a Tua obra, que o Teu Santo Espírito ilumine aqueles que precisam ser iluminados, que o Teu Santo Espírito endureça aqueles que devem ser endurecidos, mas que nós jamais deixemos de falar, jamais deixemos de Te confessar diante dos homens sobre toda e qualquer circunstância. Sabemos que Tu não nos negará diante do Pai, mas que não tenhamos nada que nos envergonhar naquele dia, principalmente a desobediência a respeito de pregar essa mensagem que nos salvou. Tem compaixão de nós, Senhor, por misericórdia. Coloca nos nossos corações um desejo de proclamar aquele primeiro amor com que nós falávamos para todos. Não deixa nunca mais nós esfriarmos diante das recusas, das piadas, das perseguições, como já aconteceu conosco, mas que nos mantenhamos firmes. Senhor, queima nos nossos olhos as cadeiras das igrejas vazias, que isso nos incomode, queima nos nossos corações os testemunhos, porque eles não têm vergonha de testemunhar das festas pecaminosas, dos crimes que cometem, e que nós possamos com muito amor, com muita sabedoria, testemunhar a favor de Ti diante dessas pessoas. Pedimos essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém.